Olá, meu nome é Luke. Hoje te contarei mais uma história de terror. Se você gosta desse tipo de vídeo, dê um like, se inscreva no canal e comente sua opinião sobre a história no final dela. E agora, vamos ao terror. Você já sentiu aquele tipo de certeza absoluta sobre alguém? Como se essa pessoa tivesse a vida toda planejada e perfeita, e você secretamente sentisse uma ponta de inveja? Foi exatamente assim que me senti em relação ao meu vizinho, o Dr. Daniel Ribeiro. Careca com aqueles olhos azuis inquietantes que pareciam atravessar você. O cara exalava carisma, era inteligente, rico e, para completar, um médico de verdade. Todo mundo o adorava. Até o jeito como ele se comportava, sempre educado, sempre sorrindo, tornava impossível desconfiar de algo errado. Mas Daniel era mais que um simples médico. Ele era um símbolo de sucesso na nossa pequena cidade. Doava para instituições de caridade locais, organizava churrascos na vizinhança e nunca hesitava em ajudar quem precisasse. Sua esposa, Lúcia, era o par perfeito para ele. Linda, graciosa e gentil. Ela usava uma aliança cara e reluzente, que parecia simbolizar a vida perfeita que tinham. Os filhos, João e Elisa, eram educados, bem comportados, daqueles que você cita como exemplo para seus próprios filhos se comportarem. Mas, algumas semanas atrás, as coisas tomaram um rumo estranho. Lúcia e as crianças desapareceram. Foi como se evaporassem no ar. No começo, todo mundo achou que eles tinham viajado ou enfrentado alguma emergência familiar. Mas os dias viraram semanas e a cidade começou a cochichar. Se ela tinha ido embora, significava que havia problemas no paraíso. Ninguém conseguia imaginar Daniel fazendo algo errado. Daniel interpretou o papel de marido e pai enlutado como um verdadeiro profissional. Estava em todos os noticiários, implorando para que sua família voltasse. "Lúcia, se você está aí fora, por favor, eu te amo. Volte para casa", dizia ele. E a cidade toda comia pela mão dele. Mas aqui está o detalhe. Quando as câmeras não estavam ligadas, ele agia como se nada estivesse errado. Eu o via cortando a grama, sorrindo para os vizinhos, contando piadas. A caixa de correio estava vazia. Eu queria dar o benefício da dúvida. Talvez ele fosse daqueles que escondem bem a dor. Ou talvez eu estivesse pensando demais. Afinal, nem todo mundo usa suas emoções à mostra. Mas como se viu, meu instinto estava certo. Havia algo muito mais sombrio por trás da fachada perfeita do Daniel. Começou com a minha casa, que começou a desabar. Numa noite, do nada, o encanamento deu problema. Eu estava me acomodando para assistir a um filme quando ouvi aquele barulho horrível de água borbulhando pelos canos. Antes que eu pudesse entender, a água começou a jorrar da pia da cozinha, inundando o chão. Me esforcei para fechar a válvula principal, mas já era tarde demais. O estrago estava feito. O andar de baixo ficou encharcado. Chamei um encanador de emergência, mas eles disseram que levaria dias para consertar tudo. A água danificou o piso, as paredes e até parte da fiação elétrica. Enquanto isso, eu não tinha onde dormir. Meu quarto no andar de cima estava bom, mas o cheiro de umidade e o barulho constante dos ventiladores secando tornavam tudo impossível. Foi aí que Daniel apareceu. Nos encontramos quando eu estava carregando um saco de roupas para o carro. "O que aconteceu?" ele perguntou. "Problema no encanamento", respondi, gesticulando para o caos dentro da casa. "Vou ter que me hospedar em um hotel por alguns dias." "Que bobagem", ele disse, piscando aquele sorriso desarmante dele. "Fica aqui comigo, tenho muito espaço. Além do mais, não quero que você durma em uma casa encharcada." No começo hesitei. Toda aquela coisa de família desaparecida ainda pairava na minha mente, mas eu estava desesperado. Daniel parecia tão genuíno, tão ansioso para ajudar. "Você tem certeza? Não quero ser um peso", disse eu. "De jeito nenhum você vai me fazer um favor. A casa está muito vazia hoje em dia." Aquela última frase me fez parar por um momento, mas deixei para lá. Talvez ele estivesse sozinho naquela noite. Fiz a mala e fui para a casa do Daniel. Ela era tudo o que você esperaria da casa de um médico bem-sucedido. Tetos altos, móveis elegantes e impecáveis, pisos brilhantes. Todos os cômodos pareciam cenários prontos para uma sessão de fotos de revista, mas havia algo clínico demais, como se fosse perfeito demais, até meio frio.
O cheiro era de produto de limpeza, aquele tipo que faz você imaginar alguém esfregando cada cantinho. Você vai dormir no sótão, ele disse, me levando para cima. É o único quarto que eu tenho disponível agora. Não uso muito, mas é aconchegante. O sótão era surpreendentemente habitável. Tinha uma cama, uma escrivaninha pequena e até um frigobar. As paredes estavam forradas com prateleiras cheias de livros e caixas antigas, o que dava um toque um pouco desordenado, bem caseiro. Mas a porta era estranha. Era daquelas portas de correr, mas com uma trava pesada, daquelas que você espera ver num cofre, não numa porta de sótão. Passei a mão nela, sentindo o metal frio. Por que essa fechadura na porta? Perguntei, meio brincando. Daniel deu de ombros. Veio com a casa, o dono anterior era paranoico. Riu, mas não chegou a olhar nos meus olhos. Depois de me mostrar a casa, Daniel desceu para preparar o jantar. Espero que esteja com fome, chamou do andar de baixo. Estou fazendo um banquete. Sentei na cama, observando o lugar. O quarto parecia acolhedor, mas havia uma sensação estranha que eu não conseguia afastar. Talvez fosse a estranheza de ficar na casa de outra pessoa, ou talvez algo mais. De qualquer jeito, empurrei o sentimento para longe e desci quando Daniel me chamou para jantar. O cheiro da comida me atingiu assim que entrei na sala. Saboroso, rico e de dar água na boca. Fiquei impressionado. A mesa estava repleta de pratos, tigelas fumegantes com sopas, carne assada e acompanhamentos que pareciam de restaurantes 5 estrelas. Uau, disse eu sentando. Você realmente não precisava caprichar tanto. Daniel acenou com a mão despreocupado. Cozinhar me ajuda a lidar. Além disso, é bom ter companhia no jantar. A comida era fenomenal. A sopa, sedosa e perfumada, com o equilíbrio perfeito de ervas e temperos. A carne praticamente derretia na boca, macia e saborosa, com uma profundidade que me fazia saborear cada garfada. Isso é incrível, disse, entre uma garfada e outra. Que tipo de carne é essa? Ah, só uma mistura de coisas, respondeu casualmente, tomando um gole de vinho. Receitas de família, passadas de geração em geração. Não pensei 2 vezes. A comida era boa demais para questionar. Conversamos enquanto comíamos. A conversa fluía do trabalho às fofocas da vizinhança, até histórias aleatórias da vida. Daniel era um conversador natural, envolvente e encantador. Por um tempo, esqueci tudo sobre sua família desaparecida e a porta trancada do sótão. Ele tinha esse jeito de fazer você se sentir à vontade, como se nada mais no mundo importasse. Isso é incrível, disse levantando meu copo para ele. Obrigado por compartilhar isso comigo, de verdade. Daniel sorriu, seus olhos azuis brilhando à luz suave. O prazer é meu, respondeu, levantando o copo em um brinde. Depois do jantar, Daniel insistiu que eu relaxasse enquanto ele limpava. Ele se movia pela cozinha com a precisão de um cirurgião, lavando os pratos até brilharem. Agradeci novamente por me deixar ficar, e ele fez um gesto de descaso. De nada, o sótão está pronto para você, disse, mostrando aquele sorriso treinado. Quando voltei para o andar de cima, algo ainda parecia estranho no lugar. Não era só a fechadura da porta. Era o quão estranhamente habitável o sótão era. A cama estava feita, o frigobar abastecido, e até os livros nas prateleiras pareciam organizados para o máximo conforto. Parecia menos um sótão abandonado e mais um quarto preparado especialmente para mim. Enquanto caminhava até a cama para me acomodar, durante a noite, eu quase tropecei em uma tábua solta do assoalho. Meu pé ficou preso na borda e eu quase perdi o equilíbrio. Droga, murmurei, me abaixando para me estabilizar. Passei os dedos pela tábua irregular que se mexeu um pouco ao toque, solta, mas ainda firme o suficiente para não sair do lugar imediatamente. Estranho, pensei, mas dei de ombros. Afinal, era uma casa antiga. Decidi ignorar o problema, vesti meu pijama e me enrolei na cama. O teto inclinado do sótão dava ao quarto uma vibe aconchegante, tipo cabana, mas o silêncio era ensurdecedor. Nem o zumbido fraco dos canos ou o ranger típico de uma casa velha se ouvia. Estava completamente quieto. Deitado ali, meus pensamentos não paravam de martelar.
Por que Daniel tinha sido tão insistente em me ajudar? Era só bondade ou havia algo mais? E quanto à sua família desaparecida? Minha mente fervilhava de perguntas, até que finalmente o sono me venceu. Em algum momento da madrugada, acordei de repente. O quarto estava escuro como breu. Aquela escuridão que faz você sentir as paredes se fechando ao seu redor. Peguei o celular para ver as horas. 3h12 da manhã. Foi quando ouvi umas batidas rítmicas vindo de baixo. Eram constantes, quase metódicas, como se alguém estivesse tamborilando os dedos numa mesa. Sentei, coração acelerado, tentando ouvir melhor. O som parou de repente. Não é nada, eu me disse. Casas antigas fazem barulhos estranhos, certo? Mas quando me deitei, algo não soou certo. Tentei ignorar e acabei caindo em um sono agitado. Na manhã seguinte, o sol entrava pela pequena janela do sótão, trazendo um alívio imediato. Afastei o barulho da minha imaginação e desci para o andar de baixo. Daniel já estava sentado à mesa com uma xícara de café e um quebra-cabeça de palavras cruzadas. Ele me cumprimentou com seu jeito alegre de sempre. "Dormiu bem?" perguntou sem tirar os olhos do passatempo. "Sim", menti, forçando um sorriso. "O sótão é ótimo", ele comentou, acenando com a cabeça enquanto tomava seu café. "Se precisar de qualquer coisa, é só falar." Sua educação era quase inquietante de tão constante. Peguei um café da manhã rápido e decidi passar o dia fora, precisando de distância para limpar a cabeça. Naquela noite, após outro jantar agradável, porém estranho, com Daniel, voltei para o sótão. Eu estava exausto de tentar me distrair o dia todo, mas algo sobre aquele sótão continuava me incomodando. A tábua solta no assoalho, aquela que me fez tropeçar na noite anterior, chamou minha atenção novamente. Hesitei por um instante, sabendo que invadir a privacidade de Daniel não era certo. Ele tinha sido tão gentil ao me deixar ficar ali. Bisbilhotar parecia uma traição, mas a curiosidade falou mais alto. Ajoelhei e pressionei a tábua solta. Ela se levantou fácil, revelando um compartimento escondido. Dentro, havia uma caixa pequena e empoeirada. Meu pulso acelerou quando a puxei para fora e a abri. A caixa estava cheia de fitas VHS, cada uma rotulada em uma caligrafia organizada. Minha linda família. O título me enviou um arrepio pela espinha. Fiquei olhando por um tempo que pareceu uma eternidade, até que peguei a velha TV e o videocassete do canto. Minhas mãos tremiam enquanto colocava a primeira fita no aparelho e apertava o play. A tela se iluminou e a estática encheu a sala antes que a imagem aparecesse. Era uma casa, uma cena aparentemente normal. Lúcia e as crianças sentados ao redor da mesa de jantar, rindo e comendo. A cena parecia quase idílica. Mas então a câmera se move para Daniel, que estava segurando o aparelho. Seus olhos azuis olhavam diretamente para a lente. "Minha linda família", ele disse em voz baixa, quase reverente. A cena mudou abruptamente para algo mais sombrio e distante. Lúcia estava amarrada a uma cadeira, o rosto molhado de lágrimas, implorando com voz chorosa e bruta. A câmera era firme, e a voz de Daniel calma enquanto falava com ela, embora eu não conseguisse entender as palavras. Então ele pegou uma faca e, sem hesitar, começou a cortar seu braço, ignorando seus gritos desesperados. O sangue escorria livremente, manchando o chão. Enquanto trabalhava, seu jeito era terrivelmente clínico, como um açougueiro em seu trabalho. Meu estômago revirou, assisti congelado, em descrença. Daniel fez uma pausa para olhar para a câmera. Um sorriso doentio no rosto. Para meu horror, ele mordeu deliberadamente um pedaço do membro que havia cortado. Eu não aguentei. Bati na tábua e tropecei para trás, correndo até o canto do sótão para vomitar o gosto do jantar ainda fresco na boca. Foi então que notei algo brilhando no meio da bagunça. O anel de casamento de Lúcia. Eu já o tinha visto dezenas de vezes, quando ela acenava para mim do outro lado da rua, ou mexia no cabelo enquanto conversava com os vizinhos. Seu design único. Um grande diamante brilhante cercado por minúsculos detalhes em safira. Era inconfundível. Lá estava, brilhando zombeteiro sob a luz fraca do sótão. Eu congelei. Não havia erro. Aquele era o anel dela. E se aquele era o anel dela,
O que eu tinha acabado de comer. Eu mal conseguia respirar. Minha mente corria tentando dar sentido àquela visão. Se eu realmente tinha comido, o pensamento era demais para suportar. Limpei a boca e me arrastei de volta para a TV, mãos tremendo, pernas gelatinosas, segurando a beira da cama para me firmar. Eu precisava sair dali, mas meus pensamentos estavam emaranhados em horror e descrença. Antes que eu pudesse agir, ouvi passos lentos subindo as escadas. Deliberados, cada rangido no piso me fazia sentir pânico. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que Daniel podia ouvir. "Está tudo bem aí em cima?" A voz dele gritou, como se nada estivesse errado. A mesma voz usada no jantar, oferecendo segundos com um sorriso. Eu me esforcei para desligar a TV, mãos atrapalhadas nos botões. Deixei a fita cair no chão, a caixa aberta, e seu horrível conteúdo expostos à vista. Meu cérebro gritava para eu guardar tudo de volta, esconder as evidências, mas meu corpo recusava-se a obedecer. Tudo que pude fazer foi trancar a porta do sótão e me pressionar contra ela, tentando controlar a respiração. "Sim", chamei, voz trêmula sob a tensão. "Estou só cansado." Houve uma pausa longa o bastante para me fazer duvidar se ele ainda estava ali. Então seus passos recuaram, cada um ecoando ameaçadoramente enquanto desciam as escadas. O alívio me inundou, mas durou pouco. Minhas mãos tremiam violentamente enquanto pegava o celular. Meus dedos deslizaram pela tela antes que eu conseguisse discar para o 190. "Por favor, mandem alguém." Sussurrei no aparelho, mal conseguindo manter a voz firme. Meu vizinho fez algo terrível. "Estou no sótão dele, por favor, apresse-se." A voz da atendente foi calma e profissional, pedindo detalhes que tentei explicar, mas as palavras saíam atropeladas, confusas e frenéticas. "Tem fitas. Ele machucou a família dele. Ele é perigoso. Acho que quer me matar." "Fique onde está", a atendente ordenou com firmeza. "A polícia está a caminho, mantenha-se seguro." Olhei para a fechadura frágil da porta do sótão, sentindo o estômago afundar. "Vou tentar", disse segurando o telefone como se fosse um salva-vidas. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto eu esperava, tentando ouvir qualquer som lá embaixo. Meus pensamentos saíam do controle. E se o Daniel voltasse? E se ele arrombasse a porta antes da ajuda chegar? E se eu nunca conseguisse sair dali? Minutos em casa, que pareciam horas, no breu do sótão. A luz fraca lançava sombras misteriosas nas paredes enquanto eu me sentava no escuro, segurando o celular com força. Meus ouvidos se esforçavam para captar qualquer som. Cada rangido da casa parecia amplificado naquele silêncio opressor. Então, ouvi o som inconfundível de passos pesados e deliberados subindo as escadas. Cada passo fazia meu corpo tremer de terror, me congelando no lugar. "Você andou bisbilhotando." A voz do Daniel veio fria e nítida, mais cortante do que eu jamais tinha ouvido. O calor que um dia me desarmou sumiu, substituído por um arrepio gelado. A porta começou a sacudir violentamente enquanto ele tentava forçá-la a abrir, todo o batente tremendo sob sua força. Eu tropecei para trás, respirando com dificuldade, ofegante e em pânico. Minha mente gritava para pensar e agir, mas meu corpo não se movia. Então, uma lâmina brilhante apareceu pela abertura da porta, cortando descontroladamente a trava. O som do metal raspando enviou um arrepio na minha espinha. "Daniel, pare!" gritei, a voz falhando, tomado pelo medo, enquanto a porta cedia com um estrondo ensurdecedor. Ele entrou no quarto. Seus olhos azuis, que antes eram inquietantemente calmos, agora queimavam com uma intensidade feroz. A faca reluzia em sua mão. "Então, você descobriu", disse ele com um tom estranhamente calmo, apesar da raiva que piscava em seu olhar. "Não importa agora." Antes que eu pudesse responder, ele se lançou contra mim, a faca cortando em direção ao meu peito. Eu mal consegui desviar da lâmina que cortou o ar onde meu corpo estivera. Minha mão disparou, agarrando uma pesada luminária da mesa. Sem pensar, balancei com toda a força contra ele, acertando seu ombro com a base da luminária, mas não foi suficiente para detê-lo. Ele cambaleou para trás por um instante, antes de atacar novamente. Lutamos.
e sua força esmagadora me jogou no chão, o aço frio da faca pressionando perigosamente perto da minha garganta. Meu braço tremia enquanto eu tentava afastá-lo, todos os músculos do corpo protestando. O rosto dele estava a centímetros do meu, contorcido numa máscara grotesca de raiva. Como estava a comida? Ele sibilou entre os dentes cerrados. Gostou? As palavras me atingiram como um soco no estômago. A percepção da depravação dele alimentava meu desespero. Torci o corpo violentamente, usando todas as forças que me restavam para desequilibrá-lo. Por um momento, a faca escorregou de sua mão, caindo no chão entre nós. Nos lançamos para agarrá-la ao mesmo tempo, numa luta desesperada pela sobrevivência. O som de sirenes encheu o ar. Enquanto isso, Daniel me prendeu no chão, seu peso esmagador, a lâmina fria pressionada contra minha pele. Minha visão ficou turva, embaçada por lágrimas, enquanto lutava desesperadamente para afastá-lo, mas minha força estava acabando. Então, a porta do sótão se abriu com um estrondo e policiais invadiram o quarto, vozes firmes e dominantes ordenando: "Solte a faca." Um deles gritou, armas apontadas para Daniel, mas ele não recuou. Em vez disso, virou-se contra eles, cortando descontroladamente. Seus movimentos eram selvagens, erráticos, alimentados por um desespero incompreensível. Ele gritava, a voz cheia de raiva e desespero, seus olhos azuis queimando com uma loucura que arrepiava o ambiente. Os policiais abriram fogo. O corpo de Daniel sacudiu violentamente antes de cair no chão. O sangue se espalhou pelo assoalho de madeira. Por um momento, o quarto ficou em silêncio, exceto pelo meu respirar ofegante e trêmulo enquanto eu me levantava do chão. Meu corpo doía, e meu coração batia tão alto que abafava tudo ao redor. Um dos oficiais se aproximou com cautela. "Você está seguro agora?" disse. Mas eu não me sentia seguro. Meus olhos foram direto para o corpo imóvel de Daniel. E foi aí que notei uma arma presa na cintura dele. O policial seguiu meu olhar, cuidadosamente retirou a arma e a examinou. "Ele tinha uma arma?" murmurou, incrédulo. "Poderia ter usado contra você a qualquer momento." "Por que ele não usou?" perguntei, a pergunta caindo sobre mim como um trovão. Minhas pernas cederam e eu desabei na cama, olhando fixamente para a mancha de sangue no chão. Por que ele não usou a arma? Ele poderia ter acabado com isso rapidamente, mas escolheu a faca. Minha mente correu por horrores inimagináveis. Ele queria prolongar o sofrimento, saborear o medo que ele provocava. Queria fazer comigo o que fez com a esposa, pedaço por pedaço. Meu estômago revirou com o pensamento, a bile subindo pela garganta. Que tipo de aberração doente era aquele homem? A realização caiu sobre mim com um peso esmagador. Ele não queria só me matar. Ele queria me quebrar. "Você está bem?" perguntou o policial. Balancei a cabeça, incapaz de falar. O horror do que poderia ter acontecido, do que quase aconteceu, pairava sobre mim como uma nuvem escura. Os oficiais começaram a proteger o local, mas suas palavras e gestos se confundiam na minha mente. Tudo o que eu conseguia ver era o sorriso distorcido de Daniel e o brilho da faca quando ele falou comigo. As horas seguintes foram um borrão de luzes piscando, paramédicos e policiais fazendo perguntas. Me envolveram em um cobertor e me levaram para o andar de baixo. A casa que antes parecia tão intocada agora era uma cena de crime, porque era exatamente isso. O corpo de Daniel estava sobre uma maca, coberto por um lençol ensopado de sangue. Mesmo na morte, eu não conseguia me livrar da imagem daqueles olhos azuis penetrantes ou da malícia na voz dele. Enquanto a polícia vasculhava cada centímetro da casa, sentei-me no meio-fio do lado de fora, tremendo mesmo com o cobertor. Um detetive se aproximou, com uma expressão sombria. "Encontramos algumas coisas perturbadoras", disse ela. "Você se sente à vontade para responder mais algumas perguntas?" Balancei a cabeça, sem saber se ainda tinha forças para mais. Ela me levou até uma viatura, onde contei tudo. As fitas, o anel, o jantar, o ataque de Daniel. Cada palavra parecia uma pedra presa no meu estômago, pesada e impossível de engolir. No dia seguinte, a notícia estava por toda parte. Médico vira assassino. Descoberta chocante em casa suburbana. Vizinho canibal. Felizmente, meu nome foi omitido das reportagens, mas os detalhes dos crimes de Daniel se espalhavam por todas as telas.
O que a polícia encontrou era muito pior do que eu poderia imaginar. Começava pelo quarto da filha de Daniel. Um quarto que antes parecia inocente, cheio de memórias de infância. Escondidos debaixo da cama e em painéis falsos nas paredes, havia compartimentos secretos com conteúdos grotescos e horripilantes. Partes do corpo, restos humanos, alguns meticulosamente preservados como troféus, outros em estado de decomposição, alguns parcialmente consumidos. Os detetives descreviam tudo com frieza profissional, mas seus rostos denunciavam o horror que tinham presenciado. Cada descoberta pintava um quadro ainda mais claro da depravação inimaginável de Daniel. Os restos foram confirmados como pertencentes à esposa e aos filhos dele. Mãozinhas da filha envoltas em pano e cuidadosamente guardadas em uma gaveta. Membros decepados da esposa armazenados em potes, como parte de uma coleção macabra. Não eram apenas assassinatos. Eram atos de obsessão, controle e crueldade além da compreensão. Quanto mais detalhes surgiam, mais minha mente entrava em espiral. Eu não conseguia parar de repetir a sequência dos acontecimentos. Ele cozinhou para mim, sorriu e brincou o tempo todo, sabendo exatamente o que tinha feito. E então havia o anel de Lila. A imagem dele brilhando na bile passou pela minha cabeça, um lembrete doentio do que eu havia consumido naquela refeição, sem saber. Não restava dúvida. Meu estômago se revirava e a bile subia pela garganta cada vez que a percepção me atingia outra vez. Daniel não fora apenas um assassino. Ele era um sádico manipulador, tecendo seus crimes na rotina diária, usando charme e engano para esconder o monstro dentro. E eu havia sido parte do ato final, sem saber, arrastado para o seu pesadelo. A polícia me aconselhou a ficar com a família por um tempo. Não discuti. Minha casa já não parecia um lar. Cada ranger era um lembrete do quão perto eu estivera de me tornar mais uma das receitas da família de Daniel. A terapia ajudou, mas só até certo ponto. Algumas noites eu acordava suando frio, ouvindo a voz dele nos sonhos. Então você descobriu, não importa agora. Eu acordava assustada, coração disparado, lembrando que ele havia ido embora da cidade. Tentei me recuperar, mas era difícil. Daniel fora um pilar da comunidade, um homem em quem todos confiavam. Sua traição cortou fundo, deixando as pessoas questionando o quanto realmente conheciam seus vizinhos. A investigação policial continuou. Dias depois, recebi uma ligação de uma detetive. Havia algo na voz dela, uma hesitação, como se estivesse para me dizer algo indescritível. Encontramos provas adicionais ligadas à sua casa. Começou ela. Daniel orquestrou a inundação, adulterando o encanamento com seu cabelo e impressões digitais. Suas digitais foram encontradas no porão. Por um momento não consegui falar. As palavras penduravam no ar pesado e surreal. Não fora um acidente. A detetive continuou. Ele queria forçá-lo a sair da sua casa para entrar na dele. O quarto girou enquanto as palavras dela afundavam. Cada detalhe, cada coincidência veio correndo de volta para mim. Do jeito que Daniel apareceu exatamente quando eu carregava minhas malas para o carro, sua insistência para que eu ficasse, sua hospitalidade inquietante. Tudo fazia parte do plano dele. Ele estava me observando, esperando o momento perfeito para atacar. A realização me arrepia até o núcleo. Porque sussurrei mais para mim do que para ela. A detetive hesitou. O silêncio dela foi mais revelador que qualquer resposta que pudesse dar. A revelação girava repetidas vezes na minha cabeça, cada repetição tornando a respiração mais difícil. Daniel não era apenas um monstro. Ele era um predador calculista, em todos os sentidos da palavra. Orquestrou cada movimento, tecendo uma teia de engano e manipulação. Tudo para me prender. Pensei em sua esposa, seus filhos, seus restos desmembrados escondidos naquela casa de horrores. Ele planejava fazer o mesmo comigo? Eu seria a próxima receita da família? O pensamento me fez arrepiar. O ar parecia faltar. Me encolhi na mesa, segurando sua borda enquanto o peso daquilo ameaçava me esmagar. Não se tratava só de sobreviver. Daniel queria mais que minha vida. Queria meu medo, meu tormento, minha percepção do que ele realmente era. E esteve tão perto de conseguir. Já faz meses,
mas as memórias continuam vívidas como se fossem ontem. Às vezes, vejo algo brilhante, como um anel, e meu estômago. Aprendi a ser cautelosa e confiar nos meus instintos quando algo não parece certo. Até hoje, pessoas me perguntam, amigos, repórteres, até estranhos que se juntam para saber sobre a história. Querem saber uma coisa: como eu sobrevivi? A verdade é que eu não sei. Sorte, talvez. Ou alguma pequena parte de Daniel que queria ser descoberto. Nunca vou entender o que o levou a fazer o que fez, e sinceramente, não sei se quero. Tudo que sei é que eu escapei. Mas uma parte de mim sempre estará naquele sótão, olhando para aquele anel, fazendo a mesma pergunta. Se aquele era o anel dela, então, o que eu tinha acabado de comer?